Oi, meu povo lindo! Tudo bem? Como... A gente fala, vamos gravar e a pessoa fica no celular, isso também. Como vocês estão? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Tati. E eu sou o Sérgio. E hoje nós vamos falar um pouquinho da pandemia. O que ela trouxe pra gente. Vamos pensar pelo lado positivo? A gente negativo todo mundo já sabe, mas a gente vai falar um pouco do que a pandemia trouxe de positivo pra gente, né? Então fica aí que a gente já volta. Então antes da gente começar a falar dos nossos pensamentos, filosofias e meditações, se você é novo aqui, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para você receber as notificações e os avisos assim que a gente coloca vídeo. Deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, joga pro mundo esse vídeo aí. E é isso, chama mais gente se você gostar. Fala, aqueles caras são legais, vai lá no canal deles, assiste e tal. Eles são só amorzinho. E é isso, gente. Também tem o nosso Instagram, segue a gente lá no Instagram. A gente faz live toda semana a gente tá fazendo live com leitura de tarô, live de bate-papo, então dá uma corrida lá. Eu vou deixar aqui também o nosso Instagram, acho que vai ficar aqui. É só seguir a gente, tem muito conteúdo lá que a gente tá colocando. E a partir desse vídeo a gente também vai colocar uns outros conteúdos lá no Instagram, que vai ser bem interessante para quem tá querendo mudar um pouquinho a vida aí, nesse novo mundo que se mostrou pra gente a partir dessa pandemia, né? Então já que o Sérgio já engatou, teve um vídeo que a gente falou, eu acho que foi no vídeo do Trono do Conhecimento, acho que foi esse. A gente falou que a gente tava ainda no meio da pandemia, quando a gente gravou isso. Não que ela tenha acabado, mas... mas tava mais no começo, né? Era mais recente. E a gente tinha comentado de mudança de vida, de olhar o mundo de um jeito diferente. O que fez a gente pensar de ficar dentro de casa o tempo inteiro, sem contato com família, sem contato com amigos, sem mercado profissional parado. O que fez a gente mudar, né? E principalmente sem a nossa fortaleza espiritual, que era o terreiro, né? Todos os terreiros sem ainda... fisicamente, né? Os terreiros ainda estão fechados, então a gente começou... Primeiro, se assustou com tudo que estava acontecendo, né? Deixou aquela negatividade que a gente ainda vê nos dias de hoje atingir a gente. A falta de perspectiva, a falta de futuro, falta de planejamento. Todo mundo foi pego meio de surpresa pela pandemia. E aí depois que passou o susto a gente começou beleza, né? O que a gente vai fazer para deixar uma coisa mais positiva? Até porque a gente tem criança em casa, então a gente precisava levantar essa moral, não deixar ele ser atingido por esse negativismo, vamos dizer assim, essa tristeza generalizada de todos os lados, né? Então a gente começou a pensar em mudar a gente, né? Mudar internamente e mudar o nosso redor aqui para fazer os dias ficarem mais fáceis. E vamos deixar bem claro também que a gente não é exemplo de nada, gente. Lógico que a gente fala de mudança de energia, de mudança de pensamento, mas tem hora que bate a negatividade, tem hora que bate a tristeza, ansiedade, surto, loucura, entendeu? Mas é o meio da gente pensar em alguma coisa boa que essa pandemia trouxe pra gente tentar, né, negativar e anular tudo isso de ruim que quando você começa a sentir essas coisas bagunçadas, sabe? Então tentar ver alguma esperança, tentar ver algum lado bom pra se pegar naquilo pra não afundar e afundar e afundar e você não vê mais. Deixa eu só dar um spoiler, tem muita coisa boa. Aliás, se não fosse a pandemia, muito da negatividade que a gente estava vivendo não ia vir à tona. E a gente ia continuar vivendo uma ilusão que a pandemia trouxe um lado positivo dessa visão que a gente tem, que a gente deve ter perante a vida. A primeira delas que a gente vai falar é sobre a nossa espiritualidade, né? Como é que a gente conseguiu se adequar ou conseguiu sentir de um outro jeito a espiritualidade? Eu e o Sérgio, a gente é médium de atendimento
num terreiro. Então a gente tá acostumado a bater cartão toda semana, pelo menos 2 vezes na semana, sabe? Atendendo, ajudando, se desenvolvendo. E do nada isso foi cortado da gente, né? Vocês não atendem mais, o terreiro tá fechado. E aí, como é que você fica? Acho que as primeiras semanas foram totalmente angustiantes. Aquela necessidade que a gente sentia da incorporação, aquela necessidade de ajudar, aquela necessidade de bater cabeça, de saudar uma tronqueira. E isso começava a dar uma crise, né, existencial até na gente. Parecia que tava faltando um pedaço, parecia que você tava largando um vício, sei lá, né? Lógico que da forma pejorativa, mas é como se tivesse tirando um pedaço seu, né? Dá uma crise de abstinência isso, sabe? E a gente aprendeu a cuidar da espiritualidade e a sentir a espiritualidade de um outro jeito nessa pandemia, né? A gente se apegou muito às firmezas, se apegou muito à oração, à defumação, a meditação e a magia, né? Sim. Que a gente usa bastante a magia divina do Pai Rubens Saraceni. Então a gente começou a se adaptar assim no começo, né? Fazendo as nossas firmezas, os anjos de guarda. A gente toda semana acendia pro anjo de guarda, fazia a meditação dele, a tronqueira também. A parte presencial do terreiro a gente não teve, mas a parte espiritual ela nunca se separou da gente. E a gente sente até, não tem a incorporação, mas a gente sente até a proximidade dos guias mais forte, né? Porque a gente tá trazendo eles para auxílio nosso, para nossa evolução, né? Para o auxílio, para proteção e também para evolução, porque se a gente não movimentar a nossa energia, tudo afunda. Nosso Pai de Santo fala muito isso. Se a gente não vem, não acende uma vela, não mentaliza, não faz uma firmeza, nossa energia vai lá pro buraco. Não que eles saiam da nossa coroa, isso não acontece nunca. Isso é da parte nossa. Mas eles têm um distanciamento do guia, sabe? Até você recuperar isso e trazer tudo de volta, vai trabalhar tudo de novo. Então, e a gente percebeu outros tipos, né? A gente sonha muito, a gente tá vendo muito mais, a gente tá sentindo muito mais. Tem noite que eu acordo, olho pro Sérgio e falo, nossa, trabalhei um monte, sabe? De desdobramento, de auxiliar pessoas em desencarnes, em trabalhos espirituais, em coisas assim. Então a gente consegue ver outro tipo de mediunidade, né? Outro tipo do trabalho da espiritualidade. Uma tipo coisa de que a gente... trabalho da Umbanda. A Umbanda, a maravilha da Umbanda é essa. Não, a gente, lógico que precisa do terreiro, porque é o nosso ponto de força, é a nossa sustentação espiritual, o nosso Pai de Santo, mas a gente também tem a Umbanda dentro de casa, que é o auxílio por outros meios, né? O desdobramento, as nossas firmezas, a magia, mas que não tá ligado à religião. Mas isso é uma coisa que o nosso pai sempre fala, né? Nosso Pai de Santo. A Umbanda não é só o terreiro. A Umbanda tá dentro de cada um. Cada filho de santo é uma Umbanda. Então a gente aprendeu isso na pandemia, né? Que a gente é uma Umbanda. Que a gente consegue tá perto dos guias, receber a mensagem deles sem uma incorporação, porque como a gente disse num vídeo da Gente Responde, não é legal incorporar em casa, então tem outros meios da gente entrar em contato com eles, escutar a mensagem que eles querem passar, ou pedir apelo, proteção, segurança, oração, né, cantar um ponto. A gente vai se virando, vai aprendendo novos jeitos e a gente vai vendo que eles estão do nosso lado, estão auxiliando e estão cuidando de um outro jeito, né? Um jeito que eles já sabem, mas que a gente não conhecia, mas que foi mostrado pra gente durante essa pandemia. E o importante também, quando a gente fala da Umbanda, é a caridade. Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas que não estão presentes e que vão no terreiro pedir auxílio, pedir a proteção, pedir um passe? Então, essas firmezas nossas também não ficava restrita ao nosso, né? Ao nosso bem-estar, a gente sempre se conectava às pessoas que precisam. Por exemplo, eu abri muita mandala de cura. Então era a solicitação. A solicitação é a cura geral. A cura do mundo. A cura do mundo, né? Então a gente sempre tá pensando na gente e quem precisa da gente. Então acho que na parte de firmeza, na parte de... Uma visita rápida. Nessa parte de espiritualidade foi isso que a gente aprendeu, né? E foi muito importante. Nesse momento tá sendo, vai ser, porque ainda a gente não tem uma perspectiva de abertura nenhuma. A gente tá falando aqui no final de junho, não tem perspectiva de abertura de nada ainda.
a nossa operação, a nossa atividade em relação à espiritualidade, ela continua do mesmo jeito que está desde o início do isolamento social. E aí quando a gente pensa nessa parte de espiritualidade, da gente aprender a confiar, né? Porque isso também traz... Confia, sabe? Tenha fé, né? Porque senão você fica louco. Ou você tem, nesse momento, ou você tem fé, ou você surta. E aí você começa a pensar na parte, tipo... O que eu preciso pra minha vida? Isso foi muito importante também pra gente, porque o consumismo teve um papel, assim... extremamente importante de crítica, de autocrítica. De autocrítica nossa, gente. sabe? O que eu preciso na minha vida? A gente começou a pensar nessa parte de consumismo logo que a gente entrou na Umbanda, né? Depois que a gente começou a ver caridade, espiritualidade, estudar e tal. Não que isso fosse um assunto que a gente não levasse em conta antes, Sim, né? Sobre a caridade, a gente já fazia outros trabalhos que não ligados à Umbanda. Mas quando a gente entrou mesmo na Umbanda, que a gente começou a incorporar mesmo as coisas... Sim, mas aí eu tô falando não na caridade, mas sim no consumismo. Que a gente começou a trabalhar mais a parte de caridade, trabalhar mais a parte de solidariedade, de amor ao próximo, de religião, de fé. E aí a gente começou a ter aquele start, né, do consumismo. O que a gente precisa? E eu acho que agora a pandemia trouxe muito mais isso. O que a gente precisa pra ser feliz? Que nem eu. Quem me conhece há muito tempo sabe que antes de eu ser mãe, pra mim era shopping, pra mim era roupa, pra mim era bolsa, sapato, maquiagem, tudo o tempo inteiro. E hoje em dia, pelo menos assim, depois dessa pandemia, eu tendo comida na geladeira, tá bom. Ir no mercado, fazer a feira, ter comida fresca, ter fruta na geladeira, já tá bom. Então acho que é isso que a gente tem que começar a dar valor. Eu preciso mesmo de zilhões de sapatos, de zilhões de roupas, de trocar de carro todo ano pra ser feliz? Pra mostrar pra alguém que eu tenho dinheiro? Eu preciso ter dinheiro? Eu preciso ter esse tanto de dinheiro? Não é? E aí a gente começou a pensar no minimalismo, a gente foi estudando, né, o minimalismo. A gente está colocando em prática essa filosofia do minimalismo, que é o consumo mínimo, reaproveitamento. A pandemia também trouxe isso. Acho que é uma evolução bem grande, porque vai nos ajudar muito. Sim. E vai ajudar o mundo, porque o consumismo desenfreado é um dos problemas mundiais, né? Cadeia de produção, desmatamento, água, ar. Então, como nós somos da parte ambiental... temos uma consultoria ambiental. E se a gente não trabalha isso, a gente fica meio deslocado, né? O consumismo sempre foi um problema mundial. Então na pandemia a gente falou assim, bom, tá na hora de pensar no minimalismo, né? Não assim, vamos virar minimalistas, sabe? Morar naquela casa que eu super acho lindo quem consegue, uma casa de 5 metros quadrados, 30 metros quadrados, com o só necessário. Não, a gente tem um padrão de vida, mas a gente não precisa gastar mais do que a gente tem. A gente cortou cartão de crédito, a gente cortou cheque, sabe? Tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. O importante aqui em casa ter fruta, fazer mercado, ter água, ter luz. Sabe, ter onde dormir. Eu acho que é isso que importa. Aí tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo. Saudável e feliz. Meu marido, meu filho estão saudáveis, eu tô saudável, meus cachorros, meu gato, tá tudo bem, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. A gente tá bem. Mas você fala de dinheiro e tal, eu tô devendo, não sei. A gente tá bem. Mas assim, pensa no que importa, sabe? Importa a sua sanidade mental. Importa você ter crises de ansiedade, você ficar desesperado porque um banco que tem milhões tá te cobrando. E você que tá juntando dinheirinho lá, eu pago o mercado ou eu pago o banco? Não, paga o mercado. O banco uma hora você resolve. Você não tá prejudicando ninguém, você não tá fazendo mal, você não tá matando, você não tá... Uma hora você paga, uma hora você divide aquilo e paga. Então respira fundo, calma, vai passar, gente, vai passar. As coisas vão melhorar. E aí essa parte de consumismo também trouxe muita gente pensar em alimentação, né? A nossa alimentação mudou bastante. Alimentação e saúde. Porque a gente também uniu tanto a coisa do consumismo, do minimalismo e da espiritualidade. A gente falou como é que a gente vai englobar tudo isso para encaixar nesse modo de viver que a gente tá querendo. Aí a gente foi direto pro vegetarianismo. A gente sempre fala que antes de trabalhos mediúnicos não se come carne, não se fuma, não se bebe. Então a gente falou assim, beleza, né? Vamos adaptar o nosso modo de viver
ao vegetarianismo e vice-versa, né? Colocar o vegetarianismo no nosso modo de viver. E aí a gente também abriu um leque de coisas, de opções pra gente, inclusive a gente vai mostrar em vídeos nós vamos tentar fazer uns vlogs, alguma coisa de como a gente tá lidando com isso. Da gente plantar o que a gente tá comendo. Né? E assim, eu sempre fui uma pessoa que, desculpa falar isso, vai ter gente que vai me xingar nos comentários, mas eu amo muito mais bicho do que gente. Eu sou assim e pronto, e acabou. Uma vez eu quase apanhei do instrutor de CFC quando eu tava tirando carteira de motorista. Mas pra mim, bicho é a coisa mais linda e mais abençoada por Deus na face da terra. E eu já tentei, já virei vegetariana, já cortei ao extremo, tudo. Só que é difícil quando você tá numa casa, que sou eu, meu marido, meu filho. E o Sérgio sempre foi muito cabeça dura, sabe? Sempre foi muito fechado. Eu lembro uma vez que eu levei ele num restaurante vegetariano. Lembra? Antes dele provar a comida, quando eu falei que era vegetariano, eu não acredito que você me trouxe num restaurante vegetariano e não tem carne, não sei o quê. No final da refeição, ele virou pra mim e falou assim: foi o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida. E era um hambúrguer de cogumelo. Isso até me ajudou, sabe? A pandemia até me ajudou a abrir a cabeça dele e ver, você não precisa, sabe? Você não precisa... Por mais que você fale assim, não vou virar vegetariano totalmente, mas que você diminua a carne vermelha, você não precisa comer todo dia. Você sabe quanto hormônio que tem? Quanto antibiótico que tem? A carne vermelha faz mais mal do que bem, no final das contas, sabe? Você sabendo repor, você sabendo fazer um balanço nutricional, tendo um acompanhamento... Gente, por favor, não precisa, sabe? E a gente vai começar aos poucos, porque eu aprendi que não dá pra tirar de uma vez só, porque quando eu tirei de uma vez só eu tive uma anemia profunda, fiquei super mal. A gente tá tirando aos poucos, se limitando ao final de semana, né? Reduzimos muito carne vermelha, estamos agora mais com frango, com peixe, pra depois tirar o frango. Então estamos indo devagar, sabe? Um passo de cada vez. Gente, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. A gente faz um vídeo de como que a gente tá montando, né? Mas não somos nutricionistas, não somos especialistas, é o que a gente tá fazendo, o que a gente sempre busca ajuda profissional. Isso. Porque é uma mudança muito drástica. Mesmo se você for aos pouquinhos, a gente começou a tirar carne um dia, 2, 3 da semana, já estamos no 5º dia da semana sem carne, deixando 2 com alguma carne, mas ela é uma mudança bem drástica e o corpo sente. Mas a médio, não precisa ser nem longo prazo, a médio, curto, médio prazo, o corpo já começa a responder, né? Então você começa a sentir os benefícios dessa troca de alimentação. Sim. E eu sempre duvidei, eu sempre achei que era uma coisa mais filosófica do que material, e eu digo pra vocês, é muito bom. É muito bom. E também tem a coisa da conexão espiritual. E gente, é uma coisa, é de um cabeça dura. É de um cabeça dura que vocês estão ouvindo isso. Nunca entrou na cabeça do Sérgio viver sem carne. Não. Nunca. Eu falava isso, era um absurdo. Ai, você tá ficando louca. Ai, é modinha. Ai, para com isso, não sei o quê. E sabe, quando ele veio falar isso pra mim, porque foi ele que propôs isso pra mim, tipo, e se a gente virasse vegetariano? Eu falei, o quê? Eu falei, sabe, tipo, meu Deus do céu, abriu a cabeça. Então é coisa a se pensar. Então... Eu cortei ele totalmente, mas eu precisava falar isso, porque tem muita gente que é assim, quando você tira o cabresto e pensa e abre, né, expande, você... E aí a gente tá falando do corpo e a gente vai falar da mente e do espírito. A conexão espiritual, os trabalhos mágicos que a gente tem feito aqui em casa, os trabalhos espirituais, religiosos, eles estão muito mais potentes, vamos assim dizer, eles estão muito mais conectados com o todo do que antes. Não que antes não era, mas hoje a gente deu um passo, uns 3, 4 passos aí à frente em conexão espiritual. Lembrando que esses trabalhos que a gente faz não é consulta, não é incorporação, nada disso. É nossas velas, são nossas firmezas, nossas orações, nossas magias, ligações com os guias, tá? Deixar bem claro, porque senão vai ter gente que vai falar aqui nos comentários. Não é trabalho, não estamos atendendo em casa, não estamos fazendo nada. Tá todo mundo isolado aqui em casa. E aí, quando a gente vê essa parte de alimentação, de ficar em casa, outra coisa que forçou a pandemia é autoconhecimento. Né? Ou você se contenta com você, ou, meu querido, você vai surtar. E nos primeiros momentos, e acho que até hoje eu surto um pouquinho, porque eu não me aguento. O autoconhecimento, ele é uma longa caminhada que a gente vai morrer e não vai se conhecer totalmente. Nunca.
Existem ferramentas que a gente até já fez vídeo, como a meditação, o tarô, o baralho cigano da Tati. Então são ferramentas que ajudam a gente a se conhecer. Lógico que a gente está ainda nos primeiros passos do autoconhecimento. Tá na pontinha do iceberg. A gente ainda está engatinhando, somos bebês nessa questão de autoconhecimento, mas é melhor começar do que não se conhecer. Então a pandemia deu um tapa na nossa bunda, falou, galera, vamos, porque a vida tá passando rápido e agora é hora de mudar. Então acho que além da conexão espiritual, da mudança de vida, do nosso consumismo, né? Do vegetarianismo, e a gente olhar para dentro da gente e ver quais são as nossas falhas e quais são os nossos defeitos e principalmente quais são as nossas qualidades. Então a pandemia chegou e falou, é hora para sair fortalecido. Se recolhe, se conhece para sair grande, porque senão você vai, sair perdido. E quando você se autoconhece e você fica, pelo menos eu em casa, né, que sou eu, Sérgio, Theo, a gente é obrigada a se conhecer e a conhecer o outro de uma maneira assim absurda e saber respeitar e saber limite e saber até onde a gente vai. E assim, eu nunca falei nada disso pra vocês, mas eu sofro de uma ansiedade absurda, tratei depressão e tudo. Então eu acho que a pandemia trouxe muito isso também, tipo, do companheirismo, sabe? Do Sérgio conseguir entender como é que a minha cabeça tá funcionando, o que ele tem que falar, que ele tem que respirar fundo e, sabe, tipo, tenho que engolir, ou tá bom, eu sei, não posso falar isso, vai dar como é que eles falam? O gatilho nela, vai dar crise de ansiedade, aí eu fico com pânico, não consigo dormir, tem um monte de coisa assim que, sabe, não vem ao caso. Se quiserem a gente grava um vídeo falando disso um dia, mas eu acho que isso serviu muito, porque antes era tipo, é dela, tal, e acho que passando esse tempo o dia inteiro, não que a gente trabalha junto, mas agora a gente é obrigada a ficar o tempo inteiro junto, não tem uma saída, a gente tá desde o dia 12 de março isolado, totalmente isolado. E hoje é dia 30 de junho. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. E aí, eu acho que além do autoconhecimento, trouxe muito isso de companheirismo, sabe? E da gente, além do Sérgio me entender, de eu entender ele e de nós dois entendermos o Theo. O Theo é super ativo. Não que ele tenha hiperatividade, mas ele tem muita energia, ele não para, ele é muito comunicativo, ele quer fazer um monte de coisa. A gente teve que aprender a se moldar a ele e também não ficar irritado e descontar nossa irritação nele, sabe? Eu tô irritada, que eu tô em casa, não sei o quê. Calma, ele é criança. Sabe? E muito disso eu escutei de Sérgio. Calma, ele é criança, não precisa ficar irritada. Calma, é sua ansiedade. Então, às vezes um toque, uma cutucada, um negócio assim que... Um vai apoiando o outro, quando um tá caindo, o outro vem, levanta. E esse que é o grande segredo também da convivência que a pandemia trouxe, desse isolamento. Às vezes a gente saía, ia conversar com os amigos, ia fazer uma coisa, ia fazer outra. A gente perdeu o contato com os amigos, ou trazia a gente para nossa casa, muitas vezes a gente faz isso. Nossa casa, antes da pandemia, estava sempre cheia, ou a gente estava sempre na casa, né, da madrinha do Theo, do nosso pai de santo, dos meus pais, dos pais do Sérgio, sabe? Sempre tava gente. A gente sempre tinha gente, amigo aqui, final de semana a gente nunca tava sozinho. Então, a gente cortou isso de repente, esse contato social a gente perdeu, todo mundo perdeu, né? Ou teoricamente teria que perder. Então, quando sentia, um vinha, levantava, a gente ia lá pro quintal, ia fazer alguma coisa, o outro acordava meio mal, já vinha a Tati e já mandava a gente fazer uma coisa, vamos... E aí, o que saiu? Criou o canal, né? Então, e isso que a gente, né? Porque a gente tem uma consultoria ambiental. O mercado ambiental parou, gente. Parou. Órgão ambiental parou de funcionar, parou todo mundo, porque foi aquele negócio, ou eu pago os funcionários, ou eu gasto dinheiro na parte ambiental. O povo preferiu fazer o seu mercado e pagar os funcionários. Então o que a nossa empresa fez? Parou, estacionou. Então a gente teve, além da gente estar junto, a gente teve muito mais tempo livre, porque a gente ficava junto, mas cada um no seu computador, trabalhando, fazendo relatório, falando com o cliente. Agora não, tava os dois no sofá. E a gente sempre teve a ideia de criar um canal, de ter um Instagram. Teve outros canais. A gente já tem todos os canais, na parte infantil, na parte de moda, na parte de maquiagem, um monte de coisa. Já tiramos fotos, já fizemos roteiro. Nunca foi pra frente, nunca. E isso a pandemia trouxe, porque a gente começou no Instagram, né, fazendo uma live. Falei, vamos fazer uma live? E a gente viu que a gente conseguia ajudar
né, não do jeito que um guia consegue ajudar num terreiro, mas que a gente conseguia trazer uma palavra de paz, de sossego, através do tarô também, né, a gente conseguia dar uma luz para as pessoas que estavam perdidas. Primeiro foi uma questão pessoal nossa, de querer passar um conhecimento que a gente tinha, não um conhecimento teórico, mas um conhecimento de vivência sobre as coisas. Mas aí teve um grande boom da espiritualidade também nossa, que falou, continua. A gente tomou umas pedradas aí, mas, sabe, não eram pedras, na verdade. A gente pegou essas pedras, colocou uma em cima da outra e subiu. Sabe, não, mas não foram nem pedras, foram críticas que elas são comuns a todo mundo e é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. As coisas só atingem você se você dá importância pra elas. Eu falei até isso ontem pra Tati. As coisas, as pessoas, as palavras, as ações só atingem você quando você dá importância. Quando elas não têm importância, elas não chegam nem perto de você. E foi aí que a espiritualidade falou, continua, porque o negócio tá fluindo. Daqui desse lado pode deixar que a gente se vira. Teve muita coisa de inspiração, né, dos nossos guias, das nossas entidades. Tem muita coisa nossa, como essa agora, né, que eu acho que a gente tá numa amálgama entre o lado espiritual para falar isso, porque foi uma coisa não foi uma coisa pensada, foi de repente e a gente chegou e falou, vamos conversar sobre a pandemia, né? Então, o companheirismo também trouxe a ideia do canal e a gente tá aí até hoje firme e forte, não vai parar. O companheirismo e à toa, né? O tempo livre que a gente tinha, porque foi aí que agora a gente tem tempo, vamos fazer rodar. E aí a gente fez e tá amando e, sabe? E tá fazendo muito bem pra gente e a gente tem recebido um feedback tão legal de vocês que também tá fazendo bem pra vocês. Então, gente, pra gente é suficiente. Não tem nem o que falar. Outra coisa também, penúltima coisa que a gente já tá adiantado na hora, a penúltima coisa que a gente vai falar hoje é o valor que a gente dá às pessoas que nos ajudam. Que nos ajudam, né? Gente. Professora do TEL, as professoras do TEL, a pessoa a nossa funcionária que vem aqui ajudar a gente na limpeza. A Vivi. Só amor. A gente começou a dar valor e ver, porque no dia a dia a gente tá tão acostumado, né? O Theo vai pra escola, a Vivi chegou, né, os estagiários ou algum terceiro que trabalha com a gente fazendo relatório, sabe? E é o nosso pai de santo também, que a gente tava sempre junto, toda semana a gente tava junto, se não tava no terreiro, tava aqui em casa, tava na casa dele, e a gente vê o quanto que ele foi importante e quanto ele é importante hoje, mesmo distante, sustentando toda a energia, toda a egrégora da nossa casa. Então a gente vê que nunca a gente vai conseguir fazer as coisas sozinhos. Não. Né? O papel de protagonismo é nosso, na nossa vida, no nosso destino, mas existem pessoas-chave que nos ajudam demais nessa caminhada. Minha mãe, sabe? Tipo, nossa família. Foda. Essa pandemia trouxe a real importância das pessoas na sua vida. O que cada um significa? O que cada um significa, e não da parte de servidão, mas da parte de auxílio mútuo, né? E amigos, gente, você percebe quem que é amigo de você de verdade, sem precisar tá todo dia vendo. Tá todo dia na casa, tá todo dia falando. Você sabe quem tá lá. Você aprende a enxergar a amizade de outro jeito. Você sabe, você não precisa falar todo dia, você não precisa conversar todo dia, você não precisa ver todo dia. Você sabe quem tá lá, você sabe quem te ajuda e acho que isso mudou muito a cabeça, principalmente a minha. Porque a minha cabeça eu preciso falar toda hora, eu preciso estar junto toda hora, eu preciso que a pessoa, sabe? Não, acho que isso vira uma chavinha de tipo, eu não preciso falar todo dia. Eu sei que tá lá, eu sei que tá aqui. Se você chegou ao ponto de saber quem é importante pra você e ser grata a essa importância, eu acho que isso é o mais importante. É você ser grato, não só identificar, a professora do meu filho é muito importante, mas ser grata a ela pelo que ela faz. A gente vê o quanto é difícil só manter a criança prestando atenção. Imagina durante 4 horas, 4 horas tentando passar um conteúdo, né? A gente tá aqui fazendo EAD com ele tá indo super bem, a gente tá gostando da opção que o colégio deu, não é a opção mais... É a única opção, na verdade, né? Foi a única, mas ok pra gente, a gente aceitou isso. Então, ser grato a todo esse trabalho que as pessoas em volta tem pra ajudar a gente no dia a dia. Eu acho que despertou esse negócio de
de amizade, de gratidão. valor às pessoas e de gratidão, sabe? Gratidão por você existir, por você me ajudar. Gratidão aos amigos que não viraram as costas, cada um com o seu problema, mas o vínculo, a amizade sempre estava presente. Então a gente aprendeu a ser grato. Não que a gente não era antes, mas a gente, de novo, deu uns 3, 4 passos aí em direção a uma verdade que a gente sabia que não tinha noção do tamanho. Então acho que é isso, gente. Aí, por fim, eu só quero falar mais uma coisa. Isso tudo, desde o começo que a gente está falando, levou a gente ao estoicismo, né? Que é uma escola filosófica, Marco Aurélio, Sêneca, Epíteto, e eu comecei a ler sobre isso logo no começo da pandemia, e isso é ser feliz com o mínimo e não deixar a emoção tomar conta, mas não é ser racional. Isso a gente pode falar depois, né? Fazer um vídeo sobre estoicismo, que é maravilhoso, é uma coisa que na pandemia isso é fundamental. Então é você achar felicidade no mínimo, né? Porque o mínimo está dentro de você. Você é tudo que se basta. Não é ser egoísta, não é ser racionalista, mas é uma coisa entre... ela permeia tudo isso, né? Essa ideia do estoicismo. Então, isso trouxe muito pra gente. A gente tem saúde, a gente tem auxílio espiritual, a gente tem amizades sinceras. Então, o que não tá no nosso controle, a gente não precisa se preocupar. A pandemia não tá no controle, então o que a gente vai fazer é se adaptar ao meio e ser feliz nesse meio. Eu vou me cuidar, eu vou cuidar dos outros, eu vou cuidar da minha família, não vou sair, não vou fazer festa, não vou chamar ninguém em casa, eu tô me cuidando, tô cuidando das outras pessoas. A economia tá desabando, não tá na minha mão, eu não vou conseguir fazer nada para mudar isso. Eu vou fazer o meu. O que eu preciso? Eu vou batalhar um dia após o outro. O estoicismo é isso. Tá ruim? Mas você vai achar um negócio que vai te fazer bem. Você tá doente? Você vai sair dessa, sabe? Não é ser poliana. O estoicismo tá muito longe de ser uma poliana, porque ele é extremamente racional. Então ele vai dar valor àquilo que realmente importa, que é você, a sua felicidade, a felicidade da tua família, né? Foi o que eu falei. Jogaram pedra na gente a respeito do nosso canal. A pedra nem pra gente foi pedra, porque não significou nada. A gente não deu importância às pedras que vieram. Então ela não chegou a atingir, ela só deu mais oportunidade pra gente falar e fazer conteúdo. Então acho que é isso, sabe? É pensar, é ter carinho, é ter gratidão, é ter amor. E aquilo que a gente falou, trono da fé e trono do amor, eu acho que são as principais energias divinas que a gente tem que se apegar agora. Ter amor naquilo que a gente faz, ter amor pela gente e com quem tá com a gente, e ter fé na vida, no trabalho, no dia a dia, ter fé na gente. Ter fé no destino, porque você não veio pra sofrer. Apesar do sofrimento, você não veio pra sofrer. Você pode ser muito bem feliz. E lembra sempre, gente, porque tem muita gente que vai falar, principalmente o que pega mais, eu acho que essa questão de dívida, de dinheiro. O que você vai levar daqui a hora que você desencarnar, sabe? Você vai ficar a vida inteira pensando em conta pra pagar, em dinheiro, sabe? Tipo, calma. Respira. Sabe, dá um jeito. Medita. Calma, medita, dá um jeito. Tem meditação aqui. Lógico que dá. Tem uns cristais sabe? ótimos pra meditação, tem incenso ótimo pra meditação. Lógico que dá pânico, que dá pavor de você saber que tá com conta, que tá com nome sujo. Todo mundo tá. Ninguém tem dinheiro nessa hora. O mundo tá desabando financeiramente. Não é só você. Então calma, respira. A gente não tá aqui pra dar lição de moral, a gente não tá aqui pra ser exemplo pra ninguém, a gente só tá falando o que a gente tá sentindo. O que a gente tá vivendo, o que a gente tá passando, estamos abrindo nossa vida pessoal, falando de dívida, falando, né, de coisas assim, de ansiedade minha, de depressão, mas é pra passar um pouco de realidade, um pouco de, sabe, pra gente abrir aqui, tirar um pouco a máscara e falar, é isso que a gente aprendeu, e vocês? Então deixa comentário aqui, o que vocês aprenderam com a pandemia, o que ela trouxe de... Lógico que a gente não quis falar do negativo, que foi toda a doença, toda a perda de vida, todo o sofrimento. Porque isso a gente vê em notícia todo dia, internet, e é o que a gente falou do estoicismo, isso tá além da gente. A gente tem que fazer o nosso, a gente tem que se cuidar. Se por acaso a gente não tá livre, não tem vacina, não tem nada ainda. A gente não tá livre da pandemia, tá? A gente pode pegar e... Enfim, a gente tem que fazer o máximo para que não atinja a gente. Proteção espiritual, máscara, álcool gel,
isolamento social. Então a gente está fazendo tudo, mas a gente não está livre de nada. Então a gente tem que viver um dia após o outro, confiando no futuro e fazendo o nosso. Certo. Então deixa aqui embaixo o que a pandemia trouxe de positivo. Vamos falar de vamos ser positivo, positivo. de coisa boa, vamos gente. trazer positividade pro mundo, a gente tá precisando. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Gente, quinta-feira agora, Tati vai estar no canal do Paulo Ludogero, do pai Paulo Ludogero. Ela vai fazer uma live. A live vai ser lá no canal do pai Paulo Ludogero. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Eu recebi um Quinta-feira. convite, gente. Que honra, meu Deus. Que honra, que honra. Já antecipo. Obrigada, pai Paulo. Obrigada mesmo pelo carinho. E eu vou deixar o link. A gente vai avisar no Instagram, vai avisar aqui também. Então se liga lá no canal do pai Paulo Ludogero também. Tá bom, gente? Obrigado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda DM no Instagram, manda aqui comentário que a gente vai se falando. E vão vir mais vídeos sobre isso. Aí a gente vai destrinchar o nosso vegetarianismo, nossa horta lá no fundo que a gente tá cuidando e tá fazendo a nossa... projetinho pra plantar ela. Então, esperem mais coisas sobre minimalismo, sobre vegetarianismo e mais outra coisa aí. Tá bom? Agora volta o beijo de novo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.